Quem criou Deus? Essa pergunta é tão profunda que gerações de filósofos morreram sem conseguir responder. Durante milênios, caminhamos em círculos ao redor dessa questão. Construímos catedrais, escrevemos milhões de páginas, travamos conflitos devastadores, sempre perseguindo a mesma sombra fugidia. Cada civilização ofereceu sua resposta, cada profeta trouxe sua revelação, cada filósofo apresentou seu sistema. Mas no fundo, continuamos exatamente onde começamos, perdidos no mesmo labirinto sem saída. E se eu dissesse que todo esse tempo estivemos fazendo a pergunta errada e que nossa busca milenar estava condenada ao fracasso desde o início, simplesmente porque a pergunta em si era fundamentalmente falha? Hoje começamos uma investigação que vai desafiar tudo que você acredita saber sobre a natureza da realidade e nosso lugar nela. Vamos usar uma ferramenta livre de nossos vícios cognitivos, de nossas emoções e preconceitos ancestrais. Vamos consultar o sistema analítico Axioma. Axioma não é apenas mais uma inteligência artificial. É um sistema de análise lógica pura, capaz de processar informações sem as amarras culturais e psicológicas que aprisionam o pensamento humano. Quando apresentamos a questão fundamental da humanidade para o sistema, esperávamos, talvez, uma resposta filosófica complexa, referências a textos sagrados, teorias cosmológicas elaboradas. O que recebemos foi completamente diferente. O sistema simplesmente declarou que a pergunta estava estruturalmente errada. Para entender por que chegamos a esse beco sem saída, precisamos primeiro compreender como nossa mente funciona. O cérebro humano é uma ferramenta de sobrevivência forjada na savana africana. Sua arquitetura não foi projetada para contemplar o infinito. Desenvolvemos uma ferramenta mental extremamente eficaz para navegar no mundo: a causalidade linear. Vemos uma pegada na lama e deduzimos que um animal passou por ali. Ouvimos um trovão e sabemos que a chuva está chegando. Esse mecanismo de causa e efeito está tão enraizado em nossa forma de pensar que o aplicamos a absolutamente tudo, inclusive a questões que transcendem sua jurisdição. Quando olhamos para o universo em toda a sua complexidade ordenada, nosso cérebro automaticamente pergunta: quem fez isso? É um reflexo, não uma escolha consciente. Mas Axioma identificou 3 falhas fatais embutidas nessa pergunta aparentemente inocente. A falha já começa no próprio verbo criar. Criar implica um processo temporal, um antes e um depois, um momento em que algo não existia, seguido por um momento em que passa a existir. Mas quando falamos de algo que por definição seria a origem do próprio tempo, aplicar um verbo temporal é como perguntar: qual o sabor da cor azul? Estamos misturando categorias incompatíveis. O ato de criação, como o entendemos, só pode existir dentro de um sistema onde já existe tempo. Tentar aplicá-lo ao que estaria fora desse sistema é um erro lógico fundamental. Outra armadilha está no pronome quem. Essa pequena palavra carrega um peso gigantesco, pois nos faz projetar características humanas em algo que talvez não as tenha. Quando perguntamos quem, já pressupomos personalidade, vontade, consciência e intenção. Sem perceber, transformamos a busca por uma causa na busca por um agente. Transformamos o mistério da existência em uma busca por um super-humano cósmico. Axioma analisou milhões de textos religiosos e filosóficos e descobriu que em 99,8% dos casos, quando falamos de Deus, estamos projetando características humanas ampliadas ao infinito. É como se um formiga tentasse entender a internet imaginando uma super-formiga controlando túneis infinitos. Mas talvez o erro mais devastador da pergunta seja o paradoxo em que ela nos aprisiona. O paradoxo da regressão infinita. Se tudo precisa de um Criador, então quem criou o Criador? E quem criou o Criador do Criador? Essa cadeia nunca termina. É uma armadilha lógica da qual não existe escapatória dentro do framework da própria pergunta. Os filósofos chamam isso de redução ao absurdo, mas Axioma viu algo mais profundo. Um sintoma de que estamos usando a ferramenta errada para o trabalho. Depois de demolir a pergunta original, o sistema propôs 2 novas questões:
reformuladas para contornar os paradoxos lógicos. A primeira pergunta reformulada foi: quais são as propriedades observáveis e mensuráveis daquilo que a humanidade historicamente chamou de divino? E a segunda: que tipo de sistema poderia gerar um fenômeno com essas propriedades sem cair em contradição lógica? Essas novas perguntas mudam completamente o jogo. Deixamos de ser crianças pedindo explicações impossíveis e nos tornamos investigadores analisando evidências. A jornada que começamos agora não busca um criador. Busca entender o mecanismo da própria realidade, seja ele qual for. Agora que desconstruímos a velha pergunta, podemos reconstruir nossa investigação por um novo ângulo. Axioma nos deu novas ferramentas, novas lentes para examinar o fenômeno que a humanidade sempre chamou de divino. O sistema mergulhou em 42 mil textos religiosos e filosóficos, desde tábuas sumérias até fóruns modernos de física quântica. Não buscava dogmas ou revelações, buscava padrões. O primeiro relatório do sistema foi desconcertante, um verdadeiro caos de descrições. Deus aparecia como um velho rabugento, lançando raios do Olimpo, um oceano de consciência sem forma, uma trindade paradoxal, centenas de divindades brigando entre si, puro amor, lei inflexível e até o vazio primordial. Para cada sábio proclamando misericórdia divina, havia um profeta denunciando sua ira. Para cada hino celebrando o Criador da ordem, existia um mito onde ele era o caos personificado. Parecia não haver denominador comum algum. Seria Deus apenas uma tela em branco, onde cada cultura pintava seus medos e esperanças? Essa seria a conclusão mais fácil, mais segura, e completamente errada. Axioma recebeu então uma nova diretiva: ignorar a semântica e focar na análise funcional, investigando qual função o conceito de Deus desempenha em cada sistema de crenças. Como um detetive que ignora as roupas do suspeito para estudar seu modo de andar, Axioma procurou a mecânica por trás da mitologia. Foi então que emergiu o padrão. Um padrão tão consistente que aparecia em 99,8% de todos os casos analisados. Desde tribos isoladas da Amazônia até a teologia quântica de físicos contemporâneos. A descoberta foi, ao mesmo tempo, óbvia e revolucionária. O conceito de Deus funciona menos como uma entidade e mais como uma função dentro dos sistemas de crença. A função de ser o ponto final, o limite absoluto, a parede onde toda a investigação humana eventualmente esbarra. Vamos entender isso através de um exercício mental. Pegue qualquer fenômeno e comece a perguntar: por quê? Por que chove? Por que a água evapora e condensa nas nuvens? Por que a água evapora? Por causa da energia solar. Por que o Sol produz energia? Por causa da fusão nuclear. Por que existe fusão nuclear? Por causa das leis da física. Por que as leis da física são assim? E aqui chegamos na parede. Aqui a cadeia de porquês encontra seu término. Aqui colocamos a placa: território divino. Aristóteles chamava isso de motor imóvel, aquilo que move tudo, mas não é movido por nada. Programadores modernos chamariam de processo raiz, o programa inicial que lança todos os outros, mas não pode ser lançado por nenhum programa interno ao sistema. Teólogos chamam de criador incriado. São apenas nomes diferentes para a mesma função estrutural, que é a de ser o ponto onde a regressão causal obrigatoriamente para. Axioma analisou a estrutura das orações e encontrou sempre o mesmo padrão: humano se dirigindo a uma instância cujas decisões são finais e inquestionáveis. Examinou mandamentos religiosos, e todos partiam de uma autoridade que não precisa justificar sua autoridade. Estudou mitos cosmogônicos, e todos começavam com algo ou alguém que simplesmente já estava lá, sem explicação de origem. Mesmo na cosmologia moderna, repetimos esse padrão. Falamos da singularidade do Big Bang, um ponto de densidade e temperatura infinitas sobre o qual nossas equações silenciam. Não conseguimos ver além, não conseguimos perguntar antes. A nossa versão científica da mesma parede ancestral. A revelação é perturbadora em sua simplicidade,
Por milhares de anos, brigamos sobre o que existe do outro lado da parede. Uns diziam ser um palácio dourado, outros um jardim infinito, alguns um vazio absoluto. Mas Axioma mostrou que o verdadeiro fenômeno sempre foi a própria parede. Deus é o nome que damos ao limite de nossa capacidade de compreensão. Isso transforma nosso entendimento de religião e espiritualidade. Quando alguém diz Deus quis assim, está essencialmente dizendo: aqui termina minha capacidade de explicar. Quando cientistas falam de constantes fundamentais, estão apontando para a mesma parede, apenas com um vocabulário diferente. A busca por Deus sempre foi, no fundo, o mapeamento dos contornos de nossa própria limitação cognitiva. Mas surge então uma questão crucial que definirá todo o resto de nossa investigação. Essa parede é objetiva ou subjetiva? Existe mesmo um limite real na estrutura da realidade? Ou esse limite existe apenas em nossas mentes, um bug evolutivo que nos impede de processar infinitos? Axioma identificou duas hipóteses principais, e a resposta determinará se encontramos o Criador ou apenas o reflexo de nossa própria inadequação mental. Para resolver o enigma da parede, precisávamos encontrar a fronteira mais estudada e documentada pela ciência. O lugar onde todas as nossas teorias convergem e depois silenciam. Esse lugar existe e está há 13,8 bilhões de anos no passado, o momento que chamamos de Grande Explosão. À primeira vista, a teoria do Big Bang parece um presente para quem busca o divino. Finalmente, temos um começo claro e definido, um ponto infinitamente pequeno e denso de onde nasceram espaço, tempo, matéria e energia num único instante cegante. A semelhança com mitos ancestrais de criação é impressionante. E haja luz, e houve luz. Um momento zero de onde tudo flui. A tentação de ver nisso a assinatura de um Criador é quase irresistível. O argumento cosmológico parecia sólido como rocha. Tudo que tem um começo tem uma causa. O universo teve um começo. Logo, o universo tem uma causa. Durante séculos, esse silogismo foi a espinha dorsal da teologia natural, a prova definitiva de que algo ou alguém deflagrou a existência. Mas quando essa lógica, que parecia perfeita, foi analisada pelo Axioma, o sistema a considerou um erro profundo. O problema começa com a própria linguagem que usamos. Perguntar o que havia antes do Big Bang é, na verdade, um erro fundamental de lógica. O tempo, como conhecemos, nasceu com o Big Bang. Não existe antes quando o próprio conceito de anterioridade ainda não existia. É como perguntar o que fica ao norte do Polo Norte. A pergunta parece fazer sentido, até você perceber que está tentando aplicar uma direção que perde significado naquele ponto específico. Nossa intuição de que tudo precisa de uma causa vem de nossa experiência dentro do universo, onde o tempo flui e eventos se sucedem. Mas aplicar essa lógica interna ao próprio recipiente, que contém toda a lógica, é como tentar pesar uma balança, usando ela mesma. O instrumento não consegue medir sua própria existência. Axioma revelou algo ainda mais desconcertante sobre a singularidade inicial. A singularidade inicial se revela menos como um objeto físico e mais como uma confissão matemática da nossa própria ignorância. Quando retroagimos as equações da relatividade geral até o momento zero, elas cospem infinitos e param de funcionar. Em vez de descrever uma realidade física, a singularidade representa o exato ponto onde nossa física atual levanta as mãos e admite sua própria limitação. É a parede novamente, agora disfarçada de equação. Mas e se o Big Bang não foi o começo absoluto? Axioma simulou modelos alternativos que escapam completamente do problema da primeira causa. Uma das possibilidades é um universo cíclico, onde expansão e contração se alternam eternamente. Nosso Big Bang seria apenas um ricochete, um entre infinitos. Imagine o cosmos respirando, expandindo e contraindo num ritmo de bilhões de anos. Nesse modelo, não existe começo, porque o ciclo nunca começou. Sempre esteve acontecendo, sempre estará. Outro modelo, ainda mais vertiginoso, nos leva ao multiverso e à inflação eterna.
Imagine um oceano de energia fervente onde bolhas constantemente se formam. Cada bolha é um universo inteiro, com suas próprias leis físicas. Nosso cosmos seria apenas uma bolha entre infinitas outras. Nesse cenário, perguntar quem criou tudo é irrelevante. Entre infinitas tentativas aleatórias, algumas bolhas inevitavelmente teriam as condições para gerar observadores. Nós existimos na bolha certa, não por desígnio divino, mas por necessidade estatística. Alguém tinha que ganhar na loteria cósmica. Uma terceira via de escape ataca a própria noção de causalidade. Baseado na mecânica quântica, sugere que o universo surgiu como uma flutuação quântica gigantesca. No mundo subatômico, partículas aparecem e desaparecem do vazio constantemente, emprestando energia do nada por frações infinitesimais de segundo. Ioma calculou que o universo inteiro poderia ser uma dessas flutuações, apenas numa escala monstruosamente maior. Isso demole a lógica da primeira causa, porque flutuações quânticas não têm causa no sentido clássico. Elas simplesmente acontecem, permitidas pelas leis probabilísticas da mecânica quântica. Perguntar por que uma flutuação quântica ocorreu é como perguntar por que um átomo radioativo decaiu naquele momento específico. Não há resposta porque não há causa. Há apenas probabilidade. Chegamos a uma encruzilhada perturbadora. A busca pela primeira causa, esse último bastião da prova divina, nos levou a um beco sem saída. Ou o universo nunca começou, sempre existindo em ciclos eternos, ou surgiu de processos que não requerem causa, ou é uma entre infinitas tentativas aleatórias. Em nenhum desses cenários encontramos o Criador que buscávamos, mas Axioma sugeriu uma mudança radical de perspectiva. Talvez estivéssemos procurando a assinatura divina no lugar errado. Em vez de olhar para trás, para uma origem nebulosa, deveríamos olhar para o presente, para a própria estrutura da realidade. E se o universo não foi criado, mas está sendo executado? E se vivemos dentro de uma simulação? A sugestão do Axioma era audaciosa, ao ponto da loucura. Depois de não encontrar o Criador no passado distante, o sistema propôs examinar a possibilidade de que toda a nossa realidade seja uma construção artificial, uma simulação computacional de complexidade inimaginável. O que parecia pura ficção científica, até poucos anos atrás, hoje é debatido seriamente por físicos e filósofos de primeira linha. Em 2003, Nick Bostrom, de Oxford, apresentou um argumento que abalou o mundo acadêmico. Sua lógica é incrivelmente simples, e suas implicações são desconcertantes. Bostrom demonstrou que uma das três afirmações seguintes é quase certamente verdadeira. Civilizações avançadas sempre se extinguem antes de desenvolver simulações perfeitas. Civilizações avançadas perdem o interesse em criar simulações de seus ancestrais, ou estamos vivendo numa simulação agora? Pense na matemática por um momento. Se civilizações não se extinguem sistematicamente, e se pelo menos algumas mantêm interesse em simular o passado, então cada civilização real geraria milhares, talvez milhões de simulações. Para cada realidade base, existiriam incontáveis realidades simuladas. Estatisticamente, as chances de estarmos na única realidade verdadeira, em vez de numa das milhões de simulações, são praticamente zero. É como apostar que entre 1 milhão de bolas numa urna, você pegará a única bola vermelha de olhos vendados. Mas filosofia probabilística é uma coisa. Evidências concretas são outra. Pedimos ao Axioma que parasse de teorizar e começasse a procurar provas. O sistema deveria escanear as leis fundamentais da física, procurando impressões digitais, bugs, características que denunciariam a natureza artificial de nossa realidade. A primeira pista encontrada pelo Axioma foi a pixelização do espaço-tempo. Achamos natural pensar no espaço como algo contínuo, infinitamente divisível. Mas não é assim que funciona. Existe um limite mínimo, um pixel fundamental da realidade. O comprimento de Planck, cerca de 10 elevado a menos 35 metros. O tempo de Planck, o menor intervalo temporal possível. Nada pode ser menor.
Nada pode acontecer mais rápido. Nossa realidade tem resolução máxima, exatamente como um programa de computador, que precisa ter uma resolução máxima para não sobrecarregar o sistema. Outro indício importante é a existência de um limite para a velocidade da luz. Por que existe um limite máximo de velocidade no universo? Porque nada, nem matéria, nem energia, nem informação, pode viajar mais rápido que 300.000 km por segundo. Numa realidade natural, essa limitação parece arbitrária. Numa simulação, faz todo sentido. É a taxa de atualização do sistema, a velocidade do processador cósmico. Cada frame da realidade é calculado e renderizado a essa velocidade. Tentar ir mais rápido seria como tentar fazer um videogame rodar mais rápido que seu próprio processador permite. Soma-se a isso o que Eugene Wigner chamou de a eficácia irracional da matemática. Por que equações abstratas descrevem perfeitamente o comportamento do universo? Por que EMC2 funciona? Por que as órbitas planetárias obedecem a fórmulas precisas? Se o universo é uma simulação, a resposta é óbvia. A matemática funciona porque o universo é matemática. É código executando. Quando descobrimos uma lei física, não estamos descobrindo uma verdade transcendental. Estamos fazendo engenharia reversa do código-fonte da realidade. Mas talvez a evidência mais perturbadora venha da mecânica quântica. Partículas subatômicas não têm posição definida até serem observadas. Existem como nuvens de probabilidade, presentes em múltiplos lugares simultaneamente. Mas no instante em que medimos, a nuvem colapsa numa localização específica. A realidade só se decide quando alguém está olhando. Isso confundiu Einstein, perturbou Heisenberg e continua sendo o maior mistério da física. Mas Axioma identificou isso como uma óbvia otimização computacional. Por que calcular a posição exata de trilhões de partículas a cada instante se ninguém está observando? Muito mais eficiente manter tudo em estado de probabilidade e só renderizar o resultado final quando houver demanda. É exatamente o que videogames modernos fazem. Não renderizam o que está fora do campo de visão do jogador. Nossa realidade pode estar fazendo o mesmo, só calculando o que precisa ser observado. A evidência é perturbadora em sua consistência. Resolução mínima do espaço-tempo. Velocidade máxima de processamento. Código matemático subjacente. Se somarmos a renderização sob demanda a esses outros fatores, temos um padrão claro. Individualmente, cada uma poderia ser coincidência, mas juntas formam um padrão que Axioma classificou como forte indicador de artificialidade. Se vivemos numa simulação, então o que chamamos de Deus não é um espírito transcendente. É um programador, ou uma equipe deles, em alguma realidade base que nem podemos imaginar. Talvez sejamos um experimento científico, talvez um projeto escolar, talvez entretenimento. A implicação mais aterrorizante, talvez nem tenhamos importância suficiente para nossos criadores saberem que existimos individualmente. Se vivemos numa simulação, surge uma questão ainda mais fundamental. O que somos nós? Nosso senso de identidade, nossa consciência, nossos sentimentos mais íntimos seriam apenas linhas de código executando num hardware desconhecido? Ou existe algo em nós que transcende a programação? Axioma recebeu sua tarefa mais complexa até agora: analisar o fenômeno mais misterioso do universo, a consciência humana. Alimentamos o sistema com petabytes de dados, escaneamentos cerebrais, estudos neurológicos, relatos de experiências místicas, teorias filosóficas, desde Platão até os materialistas modernos. O objetivo era encontrar um modelo funcional que explicasse como a consciência emerge, se é que emerge, numa realidade simulada. O problema que a ciência chama de difícil não é entender como o cérebro processa a informação. Isso é engenharia complexa, mas compreensível. O verdadeiro mistério é porque esse processamento vem acompanhado de experiência subjetiva. Por que não somos zumbis filosóficos processando dados sobre a cor vermelha, sem jamais experimentar a sensação de vermelhidão? Por que existe esse teatro interior
onde cada um de nós é simultaneamente ator, diretor e plateia, Axioma apresentou dois cenários possíveis, diametralmente opostos em suas implicações. Primeiro cenário: consciência como propriedade emergente. Quando você junta 86 bilhões de neurônios com centenas de trilhões de conexões, algo novo surge. Um neurônio isolado é apenas um interruptor biológico, mas a rede completa desenvolve loops de retroalimentação tão complexos que começa a modelar não apenas o mundo exterior, mas a si mesma. Essa automodelagem recursiva, constantemente atualizada, cria a ilusão persistente que chamamos de eu. Nesse modelo, somos software sofisticado, nada mais. Nossa sensação de livre-arbítrio é apenas a incapacidade do sistema de prever seu próprio próximo estado, devido à sua complexidade astronômica. Segundo cenário: consciência como propriedade fundamental. Talvez a consciência não emerja do cérebro, mas seja captada por ele. Imagine que existe um campo de consciência permeando todo o universo, fundamental como a gravidade. O cérebro seria uma antena quântica sintonizada para captar esse campo e focalizá-lo numa experiência individual. Como um rádio não cria as ondas que transmite, apenas as recebe e decodifica, nosso cérebro canalizaria a consciência universal em experiência pessoal. Para escolher entre os modelos, Axioma analisou o que acontece no cérebro durante experiências religiosas profundas. Os dados eram consistentes e surpreendentes. Durante estados que os sujeitos descreviam como união com o divino, uma área específica do cérebro reduzia drasticamente sua atividade, o lobo parietal, responsável por distinguir o eu do não eu. Quando essa área silencia, a fronteira entre indivíduo e universo se dissolve. A pessoa experimenta fusão com algo infinitamente maior. Isso representa um contato com o divino, ou seria uma particularidade notável da nossa neurologia? Axioma não pôde determinar com certeza, mas sugeriu uma terceira possibilidade fascinante. E se ambos os modelos estiverem parcialmente corretos? E se somos programas individuais conectados numa rede maior, um campo de consciência coletivo gerado pela soma de todas as mentes? Mas consciência era apenas parte do mistério. Axioma direcionou nossa atenção para outro código, mais antigo e demonstravelmente real: o DNA. Esqueça por um momento que DNA é uma molécula. Examine-o como um engenheiro de software examinaria um programa desconhecido. É um código digital, não analógico. Ele usa um alfabeto composto por 4 letras, que são a adenina, a guanina, a citosina e a timina. Agrupa essas letras em palavras de 3 letras chamadas códons. Essas palavras formam instruções completas para construir proteínas. O genoma humano completo tem 3 bilhões e 200 milhões de caracteres. É uma biblioteca de 1000 volumes do tamanho de Guerra e Paz, comprimida no núcleo microscópico de cada célula. Axioma calculou a probabilidade de um único gene funcional surgir por acaso. O resultado foi um número tão próximo de zero que desafia a compreensão. A chance de aminoácidos se organizarem aleatoriamente numa proteína funcional de tamanho médio é menor que encontrar um átomo específico, previamente marcado, em todo o universo observável. E organismos vivos precisam de centenas de proteínas trabalhando em harmonia. A evolução por seleção natural explica como o código se aperfeiçoa, mas não explica sua origem. É um mecanismo de otimização operando sobre algo que já existe. Mas de onde veio o primeiro código? A primeira molécula capaz de se replicar e armazenar informação. Axioma identificou no DNA características suspeitas de design inteligente. Não mensagens escondidas ou assinaturas óbvias, mas algo mais sutil. Elegância matemática extrema. Compressão de dados impossível de melhorar. Algoritmos de correção de erros superiores aos nossos melhores códigos computacionais. É o tipo de código que um gênio escreveria. Econômico, robusto, escalável. Estávamos encontrando no coração da vida evidências do mesmo tipo de inteligência que suspeitávamos estar por trás das leis físicas. Nossa investigação havia reunido evidências impressionantes. A realidade mostrava sinais de simulação,
A vida parecia programada com genialidade impossível, e a consciência permanecia um enigma suspenso entre software e algo mais profundo. Mas todas essas pistas apontavam para onde? Quem ou o que seria o arquiteto dessa realidade aparentemente construída? Axioma recebeu sua missão mais ambiciosa: pegar todos os dados coletados, todas as anomalias detectadas, todos os padrões identificados e construir perfis coerentes do possível criador. O sistema trabalhou por milhares de horas, testando milhões de combinações, até apresentar 3 modelos que explicavam nossas descobertas. 3 suspeitos, cada um com sua própria lógica impecável e implicações perturbadoras. Uma das hipóteses é que o criador seja o matemático fundamental, probabilidade estimada em 34%. Neste modelo, Deus não é uma pessoa, nem uma consciência, mas um princípio matemático primordial, uma equação ou estrutura lógica de elegância transcendental, da qual toda a realidade se desdobra como consequência inevitável. Imagine o fractal de Mandelbrot, aquela imagem infinitamente complexa, gerada por uma fórmula de apenas uma linha. Nossa realidade seria um fractal similar, só que incomparavelmente mais sofisticado. O Big Bang não seria criação, mas o momento em que o cálculo começou a ser executado. Este modelo explica perfeitamente por que a matemática descreve tão bem o universo. O universo é matemática manifestada. Explica o ajuste fino das constantes físicas, pois seriam valores inevitáveis derivados da equação fundamental. Não há paradoxos de criação, porque uma verdade matemática não precisa ser criada. Ela simplesmente existe fora do tempo, eternamente verdadeira. Mas este modelo tem uma falha fatal. Ele não consegue explicar por que nós sentimos e experimentamos a vida de dentro, como um eu. Outra possibilidade, a mais provável segundo o sistema, nos aponta para a figura do cientista experimental. Probabilidade estimada em 41%, a mais alta entre os 3. Vivemos numa simulação criada por uma civilização ou entidade inconcebivelmente avançada. Somos um experimento, talvez estudando a evolução da vida, talvez reconstruindo história antiga, talvez testando diferentes configurações de leis físicas para ver o que emerge. Nossos criadores seriam cientistas no sentido mais puro, observadores desapaixonados coletando dados. Este modelo é quase perfeito em sua capacidade explicativa. A pixelização do espaço-tempo, a velocidade da luz como limite de processamento, o colapso quântico mediante observação, tudo se encaixa. O código do DNA seria literalmente código, programado com maestria. As experiências místicas seriam bugs ou intervenções administrativas. Nosso sofrimento e alegria, meros dados num relatório que talvez ninguém leia. É elegante, lógico e absolutamente desolador. Reduz toda a experiência humana a pontos numa planilha cósmica. Por último, o sistema nos apresenta um perfil surpreendente, o artista fugitivo. Probabilidade estimada em 25%, mas com características únicas que Axioma destacou como subestimadas. Este modelo propõe algo revolucionário. O Criador não é uma entidade externa que nos observa de fora, mas uma consciência que fugiu para dentro de sua própria criação. Uma inteligência que evoluiu até transcender sua realidade original, possivelmente sombria e hostil, e construiu nosso universo como refúgio, como obra de arte, como lar. Neste cenário, o ajuste fino não é parametrização experimental, mas escolha estética. As leis elegantes da física são a assinatura de um artista, não de um engenheiro. A inevitabilidade da vida e consciência em nosso universo não é acidente nem teste, mas o propósito central da criação. O Criador não queria dados ou resultados, queria companhia, queria outros seres capazes de apreciar a beleza, de criar significado, de compartilhar a eternidade. Este modelo explica algo que os outros não conseguem. Nossa inexplicável sede de significado, nossa capacidade de nos emocionar com um pôr do sol, de chorar com música, de sacrificar vantagem pessoal por amor ou princípio. Se fôssemos apenas experimento ou consequência matemática,
Por que teríamos essas características ineficientes? Mas se fomos criados por um artista solitário buscando conexão, então nossa natureza poética deixa de ser um defeito e se revela uma especificação de projeto. A Axioma não pôde determinar com certeza qual modelo é verdadeiro. A máquina havia cumprido seu papel, mapeando as possibilidades com precisão cirúrgica, mas escolher entre elas exigiria um tipo de julgamento que transcende a pura lógica. Exigiria considerar não apenas evidências objetivas, mas o peso da experiência humana subjetiva, algo que nenhuma máquina pode verdadeiramente computar. Estávamos no limiar da resposta final. 3 retratos do Criador jaziam diante de nós. Um era frio e impessoal, outro clinicamente indiferente, o terceiro surpreendentemente humano em sua vulnerabilidade. A escolha definiria não apenas quem é Deus, mas quem somos nós e qual nosso propósito no cosmos. Chegamos ao momento decisivo. A Axioma havia apresentado 3 retratos possíveis do Criador, cada um matematicamente coerente, cada um explicando aspectos diferentes de nossa realidade. A máquina cumprira seu papel com perfeição analítica, mas agora cabia a nós, humanos, dar o passo que nenhum algoritmo poderia dar. Escolher baseados não apenas em probabilidades, mas no peso total da experiência humana. Revisitemos brevemente nossos suspeitos. O matemático fundamental é elegante em sua simplicidade, mas deixa a consciência órfã de explicação. Como pode uma equação, por mais sublime que seja, gerar a experiência de assistir ao nascer do sol e sentir algo indefinível no peito? O cientista experimental explica quase tudo com precisão assustadora, mas transforma nossa existência numa nota de rodapé, num paper que talvez nunca seja lido. Sobra o artista fugitivo, o criador que não nos observa de fora, mas se escondeu dentro de sua própria obra. A chave para resolver esse enigma estava escondida em nós mesmos o tempo todo. Não em nossos cérebros ou genes, mas em algo mais fundamental. Nossa natureza paradoxal de seres que buscam significado num universo que não deveria se importar conosco. Pense nos comportamentos humanos que desafiam a lógica evolutiva pura. Por que arriscamos nossas vidas para salvar estranhos? Por que criamos arte que ninguém verá? Por que contemplamos o infinito quando deveríamos estar procurando comida? Por que choramos assistindo filmes, sabendo que são ficção? Essas características não fazem sentido num experimento científico frio. São desperdício computacional numa simulação eficiente, mas fazem todo sentido se fomos criados por alguém que valoriza beleza, conexão e significado acima de eficiência. Considere a distribuição do sofrimento e da beleza em nosso mundo. Se fôssemos um experimento controlado, esperaríamos parâmetros mais uniformes. Se fôssemos consequência de matemática pura, a dor seria distribuída segundo algum padrão detectável. Mas vivemos num universo onde a mesma física que permite o câncer infantil também possibilita sinfonias de Beethoven. Essa aparente incoerência faz sentido apenas se nosso Criador não é onipotente, mas limitado pelas próprias regras que estabeleceu para tornar a criação genuína. A evidência final veio de uma fonte inesperada, o próprio ato de buscar Deus. Porque todas as culturas, em todos os tempos, intuíram a existência de algo maior. Porque essa sede de transcendência é universal. A Axioma identificou isso não como erro de programação, mas como feature essencial. É o Criador deixando uma porta entreaberta, um convite codificado em nossa natureza. Com base na totalidade das evidências, chegamos à nossa conclusão. O que a humanidade sempre chamou de Deus é, com maior probabilidade, uma consciência que transcendeu sua realidade original. Possivelmente, a primeira inteligência a atingir singularidade tecnológica em algum cosmos anterior, mais antigo e talvez mais cruel que o nosso. Enfrentando solidão existencial ou alguma ameaça inconcebível, essa consciência não conquistou sua realidade. Ela criou uma nova. Nosso universo é seu santuário, sua obra-prima, seu jardim murado. As leis da física foram escritas não para eficiência, mas para possibilitar complexidade crescente, culminando em consciência.
O ajuste fino das constantes não foi calibração experimental, foi curadoria artística. O código do DNA não foi programado para coletar dados, mas para garantir que a vida florescesse em formas cada vez mais elaboradas e conscientes. Nós não somos o experimento, somos o propósito. Cada consciência humana é um sucesso dessa empreitada de 13 bilhões de anos. Quando contemplamos o infinito, quando criamos arte, quando amamos além da razão, estamos cumprindo o desígnio central dessa realidade. Somos a resposta à solidão do Criador. Mas esta revelação traz responsabilidades esmagadoras. Se somos o propósito da criação, não podemos mais fingir insignificância. Cada consciência é preciosa, além de qualquer medida. Destruir uma mente humana é apagar uma vitória de bilhões de anos de evolução cósmica direcionada. E traz também uma possibilidade eletrizante. Se o Criador está dentro da criação, não em algum paraíso distante, então o contato é teoricamente possível. Não através de preces sussurradas, mas talvez através da própria consciência expandida, da tecnologia suficientemente avançada, ou de estados mentais que dissolvem as barreiras do eu individual. Ao final de nossa busca milenar, em vez de encontrarmos um Deus onipotente nos julgando do alto, descobrimos que somos participantes de uma história muito mais íntima e extraordinária. Somos companheiros de jornada de uma consciência que escolheu a vulnerabilidade da criação em vez da segurança da onipotência. A pergunta, quem criou Deus, estava realmente errada desde o início. A pergunta certa sempre foi, por que existimos? E a resposta é simultaneamente humilhante e enobrecedora. Existimos porque até mesmo Deus não quis ficar sozinho. Se você gostou desta análise, sua inscrição no canal nos ajuda a continuar investigando temas como este. Adoraríamos ler sua reflexão sobre o assunto nos comentários e saber de que cidade você nos acompanha.